sua Bíblia, juntamente aí comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao 14. Dando continuidade à nossa série de ministrações na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 13, versículos de número 11 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Feche seus olhos por mais um momento. Deus querido, neste momento, ó Deus, uma vez a Tua palavra lida, nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que traga, ó Deus, iluminação do Teu Santo Espírito a cada coração que estará recebendo essa ministração nesta noite. Em nome de Jesus, que esta palavra, ó Deus, seja entendida, esclarecida, para que possa gerar os frutos determinados para o qual ela está sendo ministrada. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da nossa mensagem nesta noite é tempo de despertamento. Vamos falar uns aos outros? Cadê o irmão do lado, de trás? Repita aí. É tempo de despertamento. Tem do outro lado? Fala para o irmão do outro lado. Se não tem, repete para o mesmo. É tempo de despertamento. E aqui, para que nós compreendamos melhor, a título de introdução sobre este texto, nós faremos alguns apontamentos para que melhor seja esclarecido a nós. No capítulo 13, Paulo vem falando que somos cidadãos de dois mundos. Nós vimos na mensagem com a Paula Tatiane que sobre o nosso relacionamento com as autoridades. Logo após nós vimos com o pastor Roberto sobre o nosso relacionamento de cidadãos deste mundo com a lei. E hoje nós estaremos discordando sobre o nosso relacionamento com esse tempo. E nós estamos vivendo no tempo. Eu queria que você entendesse isso, vou tentar explicar. Nós estamos vivendo no tempo de tensão entre o reino já veio, mas ainda não. O reino já veio, ele já está presente entre nós. Em sua primeira vinda, Cristo veio humildemente, encarnado na forma humana, com o objetivo de morrer e dar a sua vida pelos pecados do seu povo. O reino já veio. Mas ainda não. Por quê? Ainda não. Porque na sua totalidade, na segunda vinda, Jesus virá
com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, para estabelecer em plenitude o seu reino sobre a terra. De forma prática, nós podemos dizer que nós estamos presos a essas duas vindas, entre a primeira e a segunda. Por quê? Nós já estamos perdoados pelos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo quitou, pagou completamente a nossa dívida. Mas ainda não, por quê? Porque não somos perfeitos. Ainda erramos, ainda pecamos. Mais um exemplo do já é e ainda não. O diabo, nós aprendemos que ele já foi derrotado ali na cruz do Calvário. Quando Cristo ressuscitou, e nós aprendemos e sabemos que a perdição dele é inevitável. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele, Satanás, ainda ruge ferozmente como um leão, procurando a quem devorar. O reino já é, mas ainda não. Cristo já venceu a morte, também ressuscitou, está à direita de Deus, mas nós ainda morremos, nós ainda experimentamos e continuaremos experimentando a morte. Entende porque o reino já é e ainda não? E esses dois períodos, eles coexistem, eles subsistem entre si. E nós estamos como cidadãos deste mundo, vivendo nestes dois mundos, aguardando o próximo, que será o reino dos céus. Um outro apontamento que nós podemos fazer, no início do versículo 1, há uma conexão, onde nós vemos a palavrinha isto. Versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Aqui, essa conexão, Paulo está se referindo a tudo aquilo que ele já tinha falado anteriormente. As exortações que ele já havia dito. Não há pessoas ignorantes, não há pessoas que ainda estão lá no mundo que não aceitaram a Jesus em suas vidas, mas a mim e a você, a nós que de certa forma já conhecemos sobre esse tempo. Então nós aprendemos desde o capítulo 12, o que ele vem falando para nós? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ele veio dizendo, renove a vossa mente e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não pense de vós mesmos além daquilo que convém. Nos falou sobre a necessidade de amar o próximo, inclusive os nossos inimigos, e do dever de obedecer às autoridades. E eu pergunto para mim e para você, que tempo é esse? Que tempo é esse? Dia 6 de outubro de 2024, quando aconteceu as eleições em todo o Brasil? Não, não é sobre esse tempo que nós estamos falando. É o tempo que eles estavam, que nós estamos vivendo, o tempo do ponto de vista de Deus. Não é o tempo cronológico, mas é o tempo kairos. E de que sono é esse que o apóstolo Paulo fala? Que sono é esse do qual nós precisamos nos despertar, do qual nós precisamos acordar? Não é o sono necessário que todos nós precisamos ter. Nós precisamos dormir, descansar fisicamente. Não é sobre esse sono.
Mas o sono maligno, o sono que traz torpor espiritual aos servos do Senhor que vivem nesse tempo, é o sono que traz letargia espiritual, indiferença com as coisas de Deus. É normal, irmãos, e é normal nos envolvermos nas atividades do dia a dia, nas nossas obrigações do dia a dia, trabalho, estudos, lazer, família, tudo isso é lícito. Mas aqui nós receberemos do Senhor o alerta de que nós não devemos deixar nos envolver a tal ponto de nos esquecermos que este mundo não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Tem pessoas que vivem as suas vidas nessa perspectiva. Comprar, vender, amontoar riquezas, beleza, fama. A palavra de Deus nos diz: louco! Esta noite a sua alma pode ser requerida. Tendo visto sobre estes apontamentos, nós passaremos a ver agora 2 fortes motivos para despertarmos. 2 fortes motivos para despertarmos e vivermos no tempo que estamos vivendo hoje. O primeiro motivo está no versículo 11, parte B, que nos diz o seguinte: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Este é o primeiro e forte motivo que nós temos para nos sentir despertados nesta noite pelo Senhor. Hoje, a nossa salvação está mais perto do que quando lá atrás nós cremos, nós levantamos a mão, nós recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas. E essa salvação aqui, irmãos, se dá ou acontece em 3 tempos, e nós veremos agora. O primeiro tempo dessa salvação estudada é sobre a justificação. É a salvação que nos salva da culpa do pecado. E este foi e é um ato único, exclusivo da parte de Deus. No momento quando eu e você ouvimos a palavra da salvação, nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Jesus. Nesse momento, nós somos justificados e livrados da culpa do pecado. Isto é a salvação explicada pela justificação. Mas nós temos um segundo tempo da salvação, que é a santificação. A santificação, meus irmãos, é a salvação do domínio e do poder do pecado. Diferentemente da justificação, que é um ato exclusivo de Deus para conosco, a santificação é um processo que vai durar a vida toda. É um processo que vai durar a vida toda. A vida toda, Deus vai estar nos salvando do pecado. O reino já é, mas ainda não. Nós ainda militamos com essa força do pecado na nossa carne. Então, a santificação, ela vai durar a vida toda. De que forma? Através da pura e maravilhosa graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas,
porque de nós mesmos não seríamos merecedores, nem somos e nunca seremos. O Senhor continua nos purificando, salvando do pecado, através do contato com a sua palavra, quer seja sendo ministrada na igreja, quer seja você na sua casa, se dando à leitura, ao estudo da palavra do Senhor. Somos santificados em salvação quando nós dedicamos tempo em oração. Quando passamos pelo sofrimento e pela dor. Lembram daquele ditado? Tomara que venha pelo amor e não pela dor. Muitas pessoas se achegam a Cristo, abandonam a vida de pecado, se santificam a partir de terem passado uma vida de sofrimento, uma situação difícil, uma perda, algum acontecimento negativo na sua vida. Somos salvos do pecado e Deus vai quebrando o poder do pecado em nossa vida, nos ensinando a amar o próximo, nos ensinando a dar graças a Deus por tudo, nos ensinando a ser feliz em todos os momentos da nossa vida, por mais difíceis que eles sejam. É nesse sentido, irmãos, que nós ainda estamos sendo salvos. Na justificação fomos salvos por mérito, obra exclusiva de Deus. Na santificação é um processo que deu início no dia que nós recebemos Jesus e ele vai continuar até a eternidade. Mas nós temos um terceiro tempo da santificação, da salvação, que é a glorificação. Eu disse que eu preferia a chuva, mas a glorificação. A glorificação é quando Deus nos livrará da presença do pecado em nossos corações de uma vez por todas, de forma definitiva. E isso se dará quando Cristo vier. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, nós ressuscitaremos e teremos os nossos corpos transformados, sendo iguais ao de Cristo. Corpos gloriosos, imortais, incorruptíveis, perfeitos e sem pecado. A este fenômeno da salvação nós chamamos o tempo da glorificação. Aí o martelo será batido. O pecado não terá mais nenhum domínio, não terá vez em nossas vidas. Então nós podemos concluir, irmãos, que um dia o processo se iniciou. Deus nos perdoou, Deus nos aceitou, Ele nos justificou. Isto é certo. Porém, Ele nos salva dia a dia do poder do pecado através de uma vida de santificação. E por fim, nós aguardamos firmes a esperança da promessa de sermos como Ele é, na glorificação. A nossa salvação, então, ela está em processo, dia após dia. Amém? Este então foi o primeiro motivo forte pelo qual nós precisamos nos despertar. A nossa salvação hoje está mais próxima do que quando um dia nós cremos. A nossa salvação hoje está mais perto do que estava ontem. Amanhã estará mais perto do que hoje. Por quê? Porque nós vamos ver no próximo motivo. Que sai no versículo de número 12 a 14. E no versículo 12, a parte A diz o seguinte, olha:
vai alta a noite e vem chegando o dia. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui com este tempo da noite, meus irmãos? É o tempo da noite deste mundo. Trevas, escuridão. É uma metáfora utilizada aqui para falar da vida de pecado do homem, da rebelião do seu coração. Uma boa parte das obras más geralmente acontecem à noite, ou pelo menos naquele contexto do apóstolo Paulo. Para nós do século 21, nós temos visto, presenciado de longe ou de perto as mais diversas atrocidades e imoralidades à luz do dia mesmo, né? Mas naquele contexto ali nós entendemos isso, que geralmente as piores coisas acontecem à noite. Paulo está dizendo, a noite está terminando, assim como o mundo também está chegando ao seu fim. E é por isso que nós precisamos nos despertar. A luz do dia já brilha, nós precisamos nos despertar. Sair dessa madrugada, viver na expectativa de que esse dia chegue logo, porque nós não queremos ficar nessa madrugada da vida o tempo todo, nesse tempo da madrugada o tempo todo. E conhecedores dessas verdades aqui sobre o tempo, irmãos, Paulo nos mostra de forma imperativa, incisiva, 3 contrastes de como nós devemos viver nesse tempo. E o primeiro contraste que ele nos mostra está no versículo 12, na parte B do versículo. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixar, o imperativo, deixemos, é deixar tudo aquilo que é feito no escuro. Tudo aquilo que nós pensamos que ninguém está vendo, está às ocultas, à noite, em segredo. Todo tipo de pecado, de imoralidade, de carnalidade. Coisas que não se devem acontecer, que não devem fazer parte da vida de um cristão. Deixar de fazer o errado às escondidas. Mesmo quando nós pensamos que ninguém está vendo. Deus a tudo vê. Irmãos, e esta palavra, desde o início nós deixamos claro, esta palavra é para mim e para você, que estamos vivendo neste tempo, que somos conhecedores desse tempo. Há muitos que precisam ser despertados, pois têm vivido esta vida, vida da noite, a vida do pecado, a vida da escuridão. Revistamo-nos, olha o primeiro contraste, deixai, e agora revista. Revistamos das armas ou da armadura da luz, irmãos. Em contraste com as práticas mundanas daqueles que não conhecem a Deus. Nós devemos nos revestir daquilo que Deus nos oferece para viver neste mundo tão pecaminoso, tão cruel. Mateus capítulo 5, no versículo 14 a 16, o que Jesus nos diz? Que nós somos a luz do... E essa luz, ela não deve ficar escondida, ela não deve ficar embaixo da cama, mas ela tem que ser posta no velador, para que ela alumie, para que ela clareie a todos que têm contato com ela. Nós precisamos viver uma vida de luz, parar de fazer o que caracteriza trevas
em nossas vidas e nos revestir daquilo que caracteriza uma vida iluminada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Um segundo contraste nos é apresentado no versículo 13. O último contraste nos fala de vestimenta. Esse contraste agora que nós veremos nos fala de comportamento. Versículo 13 nos diz: andemos dignamente, como em pleno dia. Não, e daí ele vem, não como. 6, são 3 parzinhos aí de pecado que Paulo vem descrevendo. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Andemos dignamente. O texto é autoexplicativo. De dia, nós somos vistos por todos. Os nossos atos não têm como ficar escondido. Andemos de maneira digna, de maneira própria e conveniente a um servo de Deus, a um cristão verdadeiro e autêntico. E o contraste, então, ele alista esses 6 pecados, de 2 em 2 aí. Ele nos fala de orgias e bebedices. Ele nos fala de impudicícias e dissoluções, contendas e ciúme. Ou seja, são 3 pares de pecados que nos fala aqui da falta de controle nas áreas da bebida. Infelizmente, há muitos cristãos que ainda se deixam vencer pelo alcoolismo, dando mau testemunho. Nos fala também da área do sexo e dos relacionamentos, quando ele fala de contendas e ciúmes. Isso daqui, irmãos, mais uma vez eu digo, não é para os de fora que são ignorantes em relação à palavra, mas é para aqueles que conhecem o tempo. É para mim e para você. Aqui Paulo dá então o nome pela primeira vez, aquilo que ele vai chamar, né, de obras das trevas. Aqueles que andam à noite, aqueles que se corrompem, aqueles que praticam essas coisas. E, por fim, o último contraste está no versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revesti-vos é tomar sobre si o poder das virtudes que Cristo conquistou na cruz para mim e para você. Quando ele ressuscitou, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo ali no Calvário por nós. E ele, quando ressuscitou, né, ele venceu, como eu disse, ele venceu o mundo e o diabo, e a nossa força não está em nós, mas é nele, é no sacrifício dele, está a nossa vitória. E o antídoto, irmãos, o antídoto que nós precisamos para vencer este mundo está no fato de revestirmos de Cristo e da força do seu poder. E da força do seu poder. Assim, unidos a Jesus pela fé, nós podemos viver como cidadãos do dia, que caminham em pleno dia, que não têm do que se envergonhar. Não disponhais, é o contraste. O cristão que vive premeditando como satisfazer os desejos da carne de forma ilícita,
com suas paixões e vontades que brotam, sim, da sua carne. Pois nós já vimos, a nossa natureza ainda é pecaminosa. Apesar de salvos já em Cristo Jesus, nós ainda militamos com a força do pecado na nossa carne. Não basta dizer não ao pecado, mas nós precisamos evitar, como cidadãos dos céus, evitar todas as situações em que o pecado pode se tornar presente nas nossas vidas. Como diz a letra da canção, todo dia ele vem, toda hora ele vem. Ele bate a porta. Numa grande maioria das vezes, não de forma visível, mas aqui dentro, aqui no pensamento. O tempo todo nós somos bombardeados a ceder e satisfazer esta carne, pecando. E a nossa salvação, irmãos, é do pecado para a santidade e não vice-versa. Para isso nós precisamos sempre desejar e almejar no nosso coração, andar, falar, sentir, agir como Cristo faria. Como Cristo faria. A cada dia mais nos preocupa a situação da igreja e dos cristãos mais e mais parecidos com o mundo. Como se não houvesse distinção. Nós precisamos olhar para nós, para o nosso comportamento, para o jeito de falar, para o jeito de andar, para o jeito de vestir. E perguntar a nós mesmos: estou honrando a Cristo? Estou parecida com Ele? Estou glorificando o nome dEle através das minhas atitudes? Não estou falando de um grupo de pessoas dentro de uma igreja envolvida aí por 4 paredes. Estou falando da nossa vida, do nosso comportamento lá fora. E é sobre isso que nós estamos sendo despertados nesta noite. Primeiro motivo pelo qual nós precisamos nos despertar. A vinda do Senhor está mais próxima. A nossa salvação está mais próximo do que quando um dia nós cremos e recebemos Jesus em nossas vidas. Fomos justificados, estamos sendo santificados dia após dia nele. E aguardamos, precisamos almejar de todo o nosso coração o dia em que, de uma vez por todas, seremos glorificados nele, quando o poder do pecado já não terá vez, já não terá domínio em nossas vidas. Vimos o segundo forte motivo pelo qual o Senhor quer nos despertar nesta noite através desta palavra. É porque alta já vai alta a noite e o dia já vem chegando. Precisamos nos desvencilhar deste mundo e de tudo aquilo que ele oferece. Não viver na expectativa de que aqui é o nosso paraíso. Não perdermos o nosso tempo investindo tanto nas coisas que o mundo oferece, mas aplicarmos a nossa vida em devoção ao Senhor. Deixarmos esse mundo, revestirmos do Senhor, andar dignamente, não em pecado, não dispor a nossa carne às suas paixões e concupiscências. E assim nós passamos para as nossas considerações finais, dizendo que aquilo que foi dito no início, nós vivemos no limiar de um novo tempo.
Mais uma vez eu digo, a vinda do Senhor está mais próxima, e com ela o fim desse mundo e o início de um novo céu e uma nova terra. Nós precisamos ver isso, nós precisamos entender isso, onde nós seremos livres para sempre de todo tipo de pecado. E até lá, então, irmãos, nós estamos na tensão do já é e ainda não. Do já é e ainda não. Uma luta que nós militamos ela constantemente. Há um conflito dentro de nós quando nós entendemos isso, que ameniza um pouco. Nós queremos, nós desejamos servir a Deus de todo o nosso coração, dar o melhor ao Senhor, mas nós ainda nos sentimos presos a este mundo. As coisas do presente século, elas nos atraem e nos atrapalham e complica nossas vidas tantas vezes. Mas uma vez que nós entendemos, como cristãos nós temos esta percepção, nós passamos a entender muitas coisas na nossa vida. E a caminhada, neste período difícil, do já é e ainda não, quando nós estamos neste processo de santificação, a caminhada se torna mais leve e mais fácil. A salvação é de fato um processo que está em andamento. Começou quando eu e você cremos no Senhor Jesus. Nós fomos salvos da culpa do pecado. Mas nós ainda não fomos salvos da imoralidade, da impureza, da raiva, do ódio, do egoísmo, da vingança contra o nosso irmão. Nós ainda não fomos salvos disso. Nós ainda temos estes sentimentos e essas atitudes que não são dignas de um cristão que vive à luz do dia. Deus ainda não acabou por completo comigo e com você, com a força desse pecado que está na nossa carne. Tudo irá acabar no final, de acordo com o que estudamos, na ressurreição dos mortos, quando o pecado será tirado na sua totalidade. Aí sim, virá céu, virá eternidade, virá glorificação. E eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e você, assim como eu, nós analisemos a nossa vida. Diante disso tudo que foi falado, que foi dito, da noite desse mundo, das trevas desse mundo, e do dia que o Senhor almeja e quer que nós andemos nele, uma vida de busca por salvação o tempo todo. Como nós estamos? Vivendo indiferente a isso tudo que foi dito? Estamos indo à igreja só por ir de domingo a domingo, porque muitos sequer participam de outras atividades da igreja. De domingo a domingo, sem os reais interesses pelo Senhor e pela sua obra. Eu digo para mim e para você nesta noite, meu irmão, cristianismo vai muito além disso. O cristianismo vai muito mais do que isso. Nós precisamos repensar a nossa vida. Nós precisamos nos despertar desse sono do mal, desse torpor espiritual, ter uma vida avivada, enquanto nós caminhamos nesse período do já é o reino e ainda não, buscar um avivamento diário para a nossa vida. Não sabemos quanto tempo ainda teremos. Fazemos planos, projetamos, planejamos tantas coisas.
Os nossos filhos estão estudando e o sonho do nosso coração é vê-los formados, vê-los bem-sucedidos, vê-los casados, constituindo suas famílias. Mas na verdade nós não sabemos como será mais tarde na nossa vida, não digo nem o amanhã. O Roberto disse aqui, no culto fúnebre do irmão Jurandir, planejávamos plantar, fazer um plantio de mandioca na roça, na chácara. É lícito, precisamos planejar sim. Precisamos sonhar sim. Mas isso não deve nos prender a este mundo, irmãos. Precisamos nos despertar. E como é esse despertamento? O que nós podemos fazer para manter essa vida desperta, esta vida avivada, esta vida em busca de uma santificação? O que é que nós podemos fazer? Começa não é aqui na igreja, começa é na nossa casa. Começa com o nosso momento, o nosso tempo, o nosso devocional, nosso tempo com o Senhor, o nosso reabastecer diário, no contato com a palavra, no tempo de oração que nós precisamos ter diariamente. Precisamos nos despertar. Acontece com o envolvimento na obra de Deus, irmãos. Acontece na comunhão com os irmãos. Acontece com a nossa participação no nosso grupo familiar. Este despertamento, este avivamento acontece quando nós nos envolvemos na obra do Senhor. Há muito que ser feito ainda. A palavra diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Eu garanto a você, que se você quer se envolver na obra de Deus, a título de igreja, Luz Central Vida, tem lugar para você. Tem lugar para você. O ministério que Deus assentar no seu coração, que Deus falar com você, que você se sentir chamado, tem um lugar especial para você. A seara é grande, tem muito serviço. Nós precisamos ser despertados. Estamos muito conformados e estamos muito confortáveis com a vida cristã que nós temos levado. E eu gostaria muito que nós saíssemos daqui hoje com essa palavra aquecida no nosso coração. Irmãos, não sabemos o que se dará às nossas vidas amanhã. Um exame médico que nós recebemos o resultado pode mudar por completo o futuro imediato das nossas vidas. Vamos repensar a nossa vida. Vamos nos voltar para o Senhor. Vamos desejar o céu. Vamos desejar as coisas que o dia em Cristo Jesus nos oferece, que a eternidade nos oferece. Abandonar toda a noite da vida espiritual, abandonar as trevas, abandonar o torpor espiritual. E uma grande maioria vai decaindo na sua vida espiritual e não reconhece que ele mesmo procurou aquela situação. Não se envolvendo, não querendo contato com ninguém que pudesse ajudar. E ainda aponta o dedo muitas vezes e diz que é culpa da igreja. Nós precisamos nos despertar. Abaixe a sua cabeça nesse momento e fale com o Senhor. Eu tenho certeza que nenhum de nós nesta noite está no nível que o Senhor quer que estejamos. Há muito mais a ser buscado. Há muito mais a ser aperfeiçoado. Há muito mais a ser deixado para trás que tem impedido de nós caminharmos à plena luz do dia,
buscando santificação nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas vestimentas, no nosso comportamento. Irmãos, quantos e quantos e quantos de nós estamos lá fora, misturado com as trevas, e não está fazendo diferença nenhuma, porque o nosso comportamento, o nosso linguajar, o nosso vestir, tem feito com que a luz de Jesus que está dentro de nós, seja colocada debaixo do alqueire, seja colocada debaixo da cama. Mas o Senhor diz que a nossa luz precisa iluminar, precisa alcançar a todos aqueles que têm contato com ela. Quantas pessoas têm passado por nossas vidas e não têm percebido essa luz? Precisamos, irmãos, nos despertar. É hoje, não é amanhã, é hoje. É tomar posicionamento na nossa vida hoje. Por mais que eu pense que eu já estou num patamar bom, eu estou vivendo uma vida de santidade até razoável, não está bom, é preciso de mais. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Peça a Ele perdão por todas as vezes em que você o desonrou com as suas atitudes, dentro de casa, com a sua família, lá no seu local de trabalho, lá na sociedade, quando você o envergonhou com as palavras mal faladas, faladas de forma indigna, dentro de um nível de carnalidade, de egoísmo. Essas pessoas somos nós, irmãos. Não são aqueles ignorantes que estão lá fora e que ainda não tiveram contato com o Senhor. Não. A palavra diz que esta palavra é para nós. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Já é hora de nos despertarmos da vida cômoda que nós temos levado. E quem quiser ir para o inferno, que vá, porque a minha vida está muito boa. Despertar do sono. Despertar do sono. Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra, Senhor, tenha falado, Senhor, aos nossos corações. Precisamos vencer, ó Deus, os desejos carnais a cada dia e alcançar a salvação a cada dia em santidade por meio de Cristo Jesus. Precisamos, ó Deus, levar a sério todas as exortações que o Senhor tem feito a nós como igreja, buscando uma vida espiritual comprometida com o Senhor. Para que estejamos preparados, ó Deus, no grande dia, quando o Senhor nos chamar. É hora de despertarmos do sono. É tempo de mudança, é tempo de crescimento espiritual, porque o tempo está se esgotando a cada dia. Nós precisamos agir agora, antes tarde do que nunca. Devemos nos esforçar para sermos filhos da luz. Há uma batalha. O soldado, ele não fica vestido de pijama, mas o soldado, ele fica com as vestimentas próprias, armado e revestido para a batalha. Pois nós temos aprendido que a nossa vida aqui neste mundo é, sim, uma batalha espiritual. Precisamos nos revestir do Senhor Jesus, colocando esta armadura espiritual que está à nossa disposição, de acordo com os princípios da fé que pregamos. Devemos vencer esses desejos dia após dia, nos santificando, alcançando a salvação
até a sua totalidade, quando um dia seremos glorificados e seremos iguais a Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça compreender esta palavra e praticá-la, tendo mudança em nossas vidas e glorificando o nome do Senhor com as nossas atitudes, com as nossas vestimentas, com o nosso falar, com o nosso andar, com o nosso comportamento, Pai, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, por esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.